Boa noite. O Bloco de Esquerda realizou a sua 8ª convenção regional nos Açores no passado domingo, uma convenção que reelegeu António Lima como coordenador regional. António Lima, que é coordenador regional do Bloco desde 2018. Esta convenção ocorre numa altura em que foi disputada uma crise política a nível nacional, que já levou à admissão do primeiro-ministro António Costa e também à convocação de eleições antecipadas para o dia 10 de março. E numa altura também em que se avizinha uma crise política nos Açores, com a mais que provável chumbo do Parlamento Regional, uma votação que vai ocorrer exatamente de amanhã a 8 dias, pelas 10 da manhã, será provavelmente possível já saber qual será a sorte destes dois documentos, do Plano e do Orçamento. Tenho então comigo António Lima, o coordenador do Bloco de Esquerda, para analisarmos essa convenção, também o momento político na região e no país. Começava, boa noite, António Lima, começava exatamente por perguntar-lhe se está completamente certo do chumbo no orçamento na próxima semana na Horta, ou se neste momento ainda tem algumas dúvidas. Mais boa noite, Herberto, boa noite a quem nos segue em casa. Eu diria que todos os dados que estão em cima da mesa, as declarações públicas dos diversos intervenientes, dos diversos líderes partidários na região, indicam que o destino do orçamento será muito provavelmente a rejeição. Não vemos grandes possibilidades, a não ser que alguém dê efetivamente o dito por não dito, o que também, diga-se de passagem, ao longo dessa legislatura vimos alguns momentos em que os partidos que apoiam o governo também davam o dito por não dito muito rapidamente, mas tendo em conta até a solenidade com que fizeram esses anúncios, parece-nos que é esse o caminho que está traçado, o chumbo do orçamento, que é um orçamento que não serve efetivamente às pessoas neste momento, não responde aos principais problemas da região. A verdade é que quer Nuno Barata, quer José Pacheco do Chega fizeram essas declarações, curiosamente numa entrevista aqui à rádio e à televisão pública, numa altura em que a crise nacional ainda não tinha provocado este efeito de hecatombe que veio a provocar. Não há aqui uma possibilidade de esses partidos, quer Nuno Barata, quer José Pacheco, de alguma maneira inverterem essa posição, alegando exatamente que uma crise política nacional não querem contribuir para uma crise política na região também? Isso é possível, tudo é possível. Quer dizer, eu não posso falar sobre aquilo que outros vão fazer. Isso revelaria, mais uma vez, uma mudança de posição devido à crise nacional, um enorme taticismo, em que não se avalia o orçamento por aquilo que ele é, mas por aquilo que dá jeito à estratégia nacional dos partidos. Vamos ver o que é que o futuro nos dirá, o que é que na próxima semana farão. Da nossa parte, nós estamos empenhados, acima de tudo, em discutir as propostas que o Governo apresenta. O orçamento, não tendo propriamente um futuro risonho no Parlamento, tem que ser debatido. Tem que ser debatido porque ele representa as opções políticas do Governo, da maioria que o suporta, tinha suportado até aqui, são as opções políticas que o Governo quer levar por diante, e nós queremos efetivamente debater essas opções políticas e demonstrar que elas não são as melhores para os Açores e não deixar, como é óbvio, como qualquer partido responsável e um partido da oposição tem o dever de fazer, de apontar o caminho alternativo. Nós não queremos continuar com um Serviço Regional de Saúde a definhar, que cada vez responde pior e que está com um enorme garrote financeiro, subfinanciado. Nós não queremos continuar com escolas que dependem cada vez mais e continuamente, aliás, de trabalhadores precários que têm dificuldades até em manterem-se abertas, que há escolas que têm dificuldade em ter verba para comprar papel. Foi notícia há poucos dias numa escola em Ponta Delgada, na Escola Canto da Maia. Nós não queremos continuar neste caminho, nesta degradação de serviços públicos, não queremos continuar com a privatização da SATA, nós não queremos que os agentes culturais que prepararam um ano, que dinamizaram eventos culturais na região, estejam sem receber um cêntimo durante todo o ano 2023. Este caminho é o caminho que o Governo e a direita têm apresentado e leva ao Parlamento. E nós queremos outro caminho, aquele que apresentamos, de certa forma, de forma mais estratégica e em linhas mais gerais na Convenção, que aponta efetivamente mudanças para os Açores, que é um caminho totalmente oposto àquele que tem sido seguido. O que tem dito com alguma insistência é que a instabilidade que está a ser criada nos Açores é a instabilidade criada pela direita e junta nesse pacote o Chega, Iniciativa Liberal,
mas junta o PAN também. Porquê é que o faz? Porque o PAN votou favoravelmente o último plano e orçamento. Não estava à espera que incluísse aqui o PAN, até porque isso é considerado o PAN de direita, e o PAN é um partido que não está bem, não se pode catalogar muito bem a direita ou a esquerda, não é? Fica aqui um pouco a meio. Eu não quero ferir suscetibilidades com classificações, mas a verdade é que durante esta legislatura existiu uma coligação com partidos de direita, centro-direita, aquilo que se queira chamar, de PSD, CDS e PPM, que foi apoiada no Parlamento, no programa do Governo e em todos os orçamentos pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. Em 2 desses orçamentos, o PAN viabilizou ou votou favoravelmente o último orçamento. Como é óbvio, quando se faz isso, assume-se responsabilidades. Não se pode simplesmente aprovar um orçamento e depois dizer que não se tem nada a ver com aquilo que foi a política que estava expressa nesse orçamento. E a política expressa nesse orçamento significa dívidas a fornecedores no Serviço Regional de Saúde, significa escolas com problemas, significa agentes culturais à espera de receber. Ora, essa crise é criada pela direita, pelo Governo Regional, que não engana ninguém, e não direi novidade nenhuma que se percebeu há muitos meses que o Governo estava empenhado, ou pelo menos a prever, no mínimo, que o orçamento teria dificuldades em passar. Não é por acaso que o Governo entrou em pré-campanha ainda antes do verão. Isso foi evidente. E os partidos que têm apoiado o Governo, percebendo o falhanço dessa política, dos problemas que estava a causar à região, quiseram, como diz o povo, pôr-se na alheta. Apesar de tudo o que o Governo tem dito, o que me está a dizer é que o Governo neste momento é que está com mais pressa de ir para eleições antecipadas. Eu não sei se está com pressa ou não. Eu que sei é que o Governo adota um discurso de vitimização desde setembro. Claramente um discurso de vitimização, porque colocou em cima da mesa o chumbo do orçamento e colocando isso como um dado possível quando estávamos ainda longe de sequer de conhecer a proposta. Ao Governo parece dar jeito a essa estratégia de vitimização. Dizer, não é de forma alguma sério, dizer que, aliás, é até uma arma de arremesso político, uma chantagem política sobre as pessoas, dizer que os idosos não terão atualização do cheque pequenino ou complemento ao abono de família. Bem, isto não é sério, porque essas medidas, por exemplo, a sua atualização está prevista na lei por resolução do Conselho de Governo. É uma decisão do Governo. Se o orçamento não passar, está à distância de uma resolução do Conselho de Governo tomar as medidas que o Governo entender. Porque o regime de duodécimos permite ampla margem para o Governo governar e até permite que aumentar despesa logo que haja a receita correspondente. Vai haver orçamento de Estado, ao que parece, e com o aumento de receita da região. Ou seja, essa estratégia de vitimização do Governo, de usar as pessoas como forma de chantagem política, é uma estratégia eleitoral que o Governo está a usar, ao mesmo tempo que os partidos que apoiam o Governo tentam efetivamente afastar-se dos resultados da governação, que são maus. Em todo o caso, o que o Governo já disse... Primeiro foi até o PSD que o disse que o Governo não se vai demitir, no caso de chumbo do orçamento, e o Governo já disse que apresentará uma nova proposta. No seu entender, será uma perda de tempo? Bem, sinceramente, é muito difícil compreender o alcance desse anúncio quando ele foi feito, quando ainda nem se conhecia o sentido de voto anunciado dos partidos que apoiam ou apoiavam o Governo. Quando um Governo já à partida deita a toalha ao chão e diz, bem, se este orçamento não passar, nós temos outro para apresentar. A pergunta que se faz é porque é que não apresentam neste orçamento as medidas que iriam apresentar no segundo? Ou então, sabendo o que é que o orçamento não responde neste momento, ou seja, a que problemas é que tem esse orçamento, porque é que o Governo não o corrige? Está a tempo. Parece-me algo totalmente inusitado e uma terrível confusão, uma tática política que não é de forma alguma compreensível e que não serve às pessoas, mas a responsabilidade de governar é de quem está no Governo. Nós aguardamos pelo desfecho deste cenário, que é um cenário com algum grau de incerteza, e estamos cá para avaliar as propostas
que o Governo trouxe. É um cenário, mesmo com muita insistência, eu queria colocá-lo perante um outro cenário possível, que é, havendo uma segunda proposta de plano e orçamento, voltar a ser chumbada. Como é que se sai daí, nessa situação? Em qualquer das circunstâncias, é preciso avaliar a situação política e é preciso avaliar aquilo que as pessoas necessitam. Certamente que estar em 12º ano não será a melhor das soluções e, nesse contexto, há intervenientes que também têm uma palavra a dizer, nomeadamente o Sr. Presidente da República, que é a única entidade que tem o poder de convocar eleições antecipadas. É apenas e só o Sr. Presidente da República. Poderá ter aqui uma intervenção, mas eu julgo que fazer política com base em cenários tem um problema. É que nós perdemos muito tempo a discutir os cenários e depois não nos dedicamos e nos focamos a discutir os problemas das pessoas. Já agora, essa questão é que é fundamental. Diga-me, mas só para terminar esta parte, diga-me se essa intervenção do representante da República e do Presidente da República devia ocorrer já na eventualidade do plano de orçamento ser chumbado na próxima semana, ou se deveriam esperar pelo que acontecesse numa segunda proposta? Bem, não vou dizer ao Presidente da República ou ao representante da República aquilo que devem fazer, saberão muito bem. O que sei é que o único precedente que há na história do país de um orçamento reprovado levou à dissolução da Assembleia da República e aconteceu em 2021. Tenho dificuldade em perceber que argumentos poderão existir para não haver uma atuação semelhante, sendo certo que poderão existir argumentos, não sei, mas efetivamente julgo que uma rejeição do orçamento levará certamente ao Sr. Presidente da República, no mínimo, a ouvir os partidos. O Paulo Estevão, o líder do PPM e um dos partidos da coligação, disse nas jornadas parlamentares realizadas há poucos dias aqui em Ponta Delgada que se querem derrubar o governo agora, depois nunca mais os apanham porque eles estão numa velocidade de cruzeiro com resultados espetaculares. O que eu pergunto é se o Bloco quer derrubar este governo. Nós não vemos a política desta forma. Nós estamos aqui para deitar abaixo governos como objetivo. O nosso objetivo não é deitar abaixo o governo. O nosso objetivo é resolver problemas, é contribuir para resolver os problemas das pessoas. O nosso objetivo é fazer oposição, fazendo oposição de forma a que os problemas das pessoas sejam resolvidos. As pessoas que trabalham com contratos precários, são cerca de 16 mil na região, as pessoas que ganham cerca do salário mínimo ou pouco mais, são cerca de 33 mil pessoas na região. O que nós queremos é resolver estes problemas, não nos move deitar ou não governos abaixo, porque a avaliação da situação política nós não a deixamos de fazer, mas a responsabilidade neste momento de apresentar soluções através do orçamento é do Governo. Nós estamos cá para avaliar as propostas do Governo, e já o fizemos, já dissemos que votaremos contra o orçamento, e estamos cá para apresentar alternativas. Não deixaremos de apresentar essas alternativas no orçamento e estamos, naturalmente, agora a partir deste momento da nossa convenção regional que teve lugar no passado domingo, prontos e preparados e vamos começar, como é óbvio, a preparar o período eleitoral que agora terá mais uma eleição com legislativas nacionais, mas naturalmente falando das questões regionais, preparar o nosso programa eleitoral, para eleições regionais, e é isso que nos move. Acima de tudo, é preparar a alternativa ao governo de direita que já demonstrou que não tem capacidade para governar os Açores, porque não é capaz de cumprir, ao que tudo indica, uma legislatura que leve, como é normal, a ter os orçamentos aprovados. Sobre uma eventual moção de censura apresentada pelo Bloco de Esquerda, já disse que o Bloco não abdica de nenhum instrumento que tenha ao seu dispor, mas que isso dependeria de condições políticas e sociais. Mas que condições são essas neste momento? As condições, como é óbvio, são definidas também a cada momento. Nós não podemos avaliar o momento político que vivemos neste momento e não podemos usar o mesmo prisma de análise relativamente ao momento político que se viverá daqui a 2 ou 3 meses. Neste momento, aquilo que já dissemos é que, neste momento, em novembro de 2023, não vamos apresentar uma moção de censura.
Se me pergunta se vamos fazê-lo daqui a 2 ou 3 meses, não lhe consigo responder. Nós não abdicamos desse instrumento, mas avaliaremos a situação política regional, a situação social e económica da região e veremos aquilo que nos parece e aquilo que consideraremos o melhor para a região. E, naturalmente, essa não é uma decisão sequer apenas do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa, é uma decisão que tem que ser tomada a nível da sua direção regional, da sua Comissão Coordenadora Regional. Agora, aquilo que nós devemos focar a nossa atuação e consideramos que esse é que é o grande objetivo, não é preparar uma moção de censura, é preparar uma alternativa. É para isso que cá estamos, porque eleições em 2024 existirão, sejam em março, em abril, em maio ou em setembro. Nós temos é que preparar essa alternativa. E essa alternativa é uma alternativa que quer romper com a política que tem sido levada até aqui nos Açores e que não nos está a trazer, efetivamente, nada de bom. Não temos respostas nesse orçamento para a crise da habitação. O que é que o Governo faz relativamente a isso? Os apoios ao arrendamento, o que é que o Governo faz? O Governo tem alguma medida imediata que garanta que as pessoas não vão ter um aumento de renda de 7% no próximo ano? Essas são as questões que é preciso esclarecer e é preciso debater. E nós não vemos, nesse orçamento, nem na política do Governo, nada que garanta que a crise da habitação será uma prioridade, que as pessoas terão menos dificuldades em pagar a casa no próximo ano. Com este orçamento, isso continuará na mesma. As casas que o Governo diz que vai fazer não são suficientes? O Governo diz que vai fazer essas casas desde que tomou posse. Essas casas estão no PRR, que o Governo herdou. Herdou os projetos que estavam inscritos. Aliás, as casas vinham do anterior, as casas, ou o número de casas previsto vinha do Governo anterior. E é curioso, porque o Vice-Presidente do Governo e o Presidente do Governo também passaram vários meses, e lembro bem desses debates, a dizer que 60 milhões de euros para a habitação era muito pouco. E a culpa era do Governo anterior, que tinha deixado pouco dinheiro. Até concordo com a crítica, parece-me que essa prioridade devia ter tido outro alcance. O problema é que, há algum tempo, o PRR foi revisto e o Governo não adicionou nem mais uma casa no PRR para a construção, nem mais uma. Então, aquilo que era pouco, os 60 milhões de euros, o Governo adicionou 4 milhões apenas para ter em conta o aumento de custos, o aumento de preços na habitação, nos materiais de construção. Não vai construir mais casas, então aquilo que era pouco agora já chega. Não me parece que isso seja, que o Governo tenha apostado minimamente nessa área. E depois há outro problema, é que o Governo passou esses 3 anos a anunciar os mesmos projetos. Seja, era o projeto de execução, a consignação, o lançamento do concurso, quer dizer, e as casas? Onde é que elas estão? Não estão construídas. Nós estamos fartos de ouvir a mesma lenga-lenga, o mesmo anúncio vezes sem contas, e as pessoas querem as soluções, querem perceber onde é que estão as casas que a região devia ter construído nesses 3 anos para dar resposta às pessoas, para intervir no mercado da habitação, para regular preços. É para isso que serve a habitação pública. O Governo não vai construir 500 casas num ano, como é óbvio, ninguém acredita nisso, mas se tivesse começado em 2021, talvez uma grande parte delas já tivesse concluído. Uma questão que é muito falada, quer para o Bloco, quer para o PS, tem a ver com a dívida pública. O PS, por voz de Vasco Cordeiro, costuma dizer que a região se endivida 1 milhão de euros por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. É um slogan que ele tem utilizado com frequência. Mas há aqui uma questão que eu gostava de confrontá-lo, que é o seguinte: como é que se explica então que esta decisão da Agência de Notação Financeira, Fitch, em subir o rating da região, que acontece pela primeira vez em 2018, e também como é que se explica o parecer da Conta da Região, do Tribunal de Contas, parecer com um juízo globalmente favorável, que também não acontecia desde 2015? Há aqui duas questões e já vou a elas. Relativamente à Fitch, é relativamente simples de explicar. Aquilo que a agência de rating, e que nós consideramos que não se deve valorizar muito as agências de rating, nem quando elas dizem coisas que nos são benéficas, nem quando elas dizem coisas que não nos são benéficas. Por isso tenho dificuldade em compreender esse fogotório com a Fitch, mas aquilo que a Fitch diz é que a melhoria do rating dos Açores deve-se essencialmente à melhoria do rating da República, que terá
outros instrumentos e essa melhoria de rating permite acudir à região em caso de necessidade. É essencialmente isso. E no que diz respeito ao Tribunal de Contas, bem, dizer que uma conta está certa não se está a dizer que, em termos políticos, aquele caminho está certo. O Tribunal de Contas não faz um juízo político sobre as contas. Aquilo que eu sei é que este governo, e principalmente o PSD, tinha na oposição um discurso sobre a dívida que não tem nada a ver com o que faz agora. E nós consideramos, e para que fique bem claro, que a dívida pública, o recurso a endividamento, é necessário, essencialmente, e numa altura em que não é uma altura de recessão, por exemplo, para fazer investimento público, para investir na saúde, para investir na educação, em infraestruturas. Isso é essencial. Agora, o PSD, quando estava na oposição, falava dia sim, dia não, naquilo que chamava de responsabilidades financeiras futuras, que juntava dívida pública e outras responsabilidades, como a PPPs, dívida de empresas públicas, e juntava aquilo tudo num bolo para dizer que a região estava à beira da falência. E, na altura, Duarte Freitas, e aliás, já como secretário das Finanças, fez uma intervenção no Parlamento para dizer que tinha herdado 3.600 milhões de euros de responsabilidades financeiras futuras. O que ele não diz agora, já não fala de responsabilidades financeiras futuras, porque elas neste momento atingem 4.500 milhões de euros. Ou seja, aumentaram em 718 milhões de euros no período de governação deste governo. E aqui não há herança do passado. Ora, é curioso que se deixou de falar desse conceito inventado pelo PSD e se passou a falar apenas de dívida pública, porque o registro do governo de direita sobre a dívida pública é totalmente oposto àquilo que dizia. Muito bem. Vamos avançar um pouco. Por falar em herança, há uma herança que é inquestionável, a herança da SATA, das Azores Airlines. O senhor tem insistido contra a privatização, mas este é um processo irreversível neste momento. Acredita que seja possível de travar? Não acredita nisso, mas acredita que não vai dar certo, não é? Não sei. Eu julgo que era fundamental, em primeiro lugar, perceber o que é que o Governo Regional negociou com a Comissão Europeia. Por uma questão de transparência. É preciso responsabilizar quem tomou as decisões e essa responsabilidade vem com a transparência. Ora, o Bloco de Esquerda já solicitou ao Governo, até no âmbito da Comissão de Inquérito sobre a SATA, que está a decorrer, todo o processo de negociação entre a região e a Comissão Europeia. Já solicitou o plano de reestruturação que está a ser implementado neste momento. E o Governo não envia, simplesmente não envia essa informação, escudando-se na questão de que esta é matéria também que diz respeito à Comissão Europeia. Mas quando foi a Comissão de Inquérito na TAP, na Assembleia da República, o PSD e os outros partidos de direita não tiveram nenhum problema em pedir e em ter acesso ao plano de reestruturação da TAP e à comunicação entre os dois. Ora, em primeiro lugar. E em segundo lugar, tenho a certeza que vai falhar a privatização da SATA Internacional, vai falhar no sentido que vai ser mau para os Açores, mau para os açorianos e açorianas, porque, diga-me uma privatização de setores estratégicos que tenha resultado em Portugal. E dou-lhe exemplos. CTT, PT, a banca que nós depois fomos pagar. Quer dizer, os exemplos são mais do que muitos. Portanto, está mesmo pessimista em relação à SATA. Também tem estado bastante pessimista em relação ao rumo que leva o turismo. Continua a crescer bastante. Voltou a crescer agora, dados de setembro de 23, comparando com setembro de 19, nos proveitos totais dos Açores, foram a região que cresceu mais 60%. Tem-se mostrado também um bocado crítico em relação à construção de mais hotéis e agora soube-se agora que haverá mais 12 novas unidades hoteleiras no concelho da Ribeira Grande, mais 200 milhões de euros de investimento, mais 500 camas. Porquê é que acha que isto é preocupante? O crescimento do turismo, como qualquer outra atividade, tem de ser feito com contrapeso e medida. Ou seja, nós não podemos, por um lado, colocar todos os ovos no mesmo cesto e apostar tudo numa única atividade económica, com os riscos que o turismo tem. Ou já nos esquecemos do que aconteceu durante a pandemia, em que se não fossem os apoios da região e do Estado, o desemprego teria disparado porque o turismo parou e nós não estamos livres.
seja por pandemias, desastres naturais e outro tipo de situação internacional, de ter outro... Estamos a meter muitos ovos neste cesto do turismo. Eu julgo que é, porque o peso do turismo na economia dos Açores já é superior ao peso do turismo na economia nacional, e isso tem riscos. É preciso avaliar esses riscos. Em segundo lugar, nós temos que ter em atenção que não podemos dimensionar o setor do turismo para 3 meses. Não podemos ter hotéis para receber milhares de turistas em 3 meses e depois ter hotéis fechados o resto do ano. Ora, isso não é sustentável. A palavra sustentabilidade dá para tudo neste momento, até para dizer que isso é um caminho sustentável. Não é. Porque isso significa o quê? Significa empresas que vão faturar 3 ou 4 meses por ano e que vão despedir os seus trabalhadores nos restantes meses. Ora, isso é sustentável para quem? Para quem tem que pagar casa e comida nos outros meses, mas vive do subsídio de desemprego? Ora, ninguém quer isto. Como é que se pode dizer que isso é uma boa solução? Nós temos o crescimento deve acontecendo. Neste momento é preciso ter atenção que nós já temos uma oferta de camas que é bastante grande e que é preciso avaliar se é preciso construir mais 12 hotéis apenas na Ribeira Grande. Tenho muitas dúvidas, ainda por cima colocando o território, enchendo o território de hotéis sem qualquer preocupação com o seu ordenamento, com aquilo que nós devemos querer construir nas cidades, e isso parece-me tudo um pouco preocupante, porque não se tem essa preocupação nem com as pessoas que vão trabalhar no turismo, nem com o ordenamento, para além das questões relativas à habitação, que isso também condiciona. Outra questão que preocupa muito o Bloco também, que faz parte da sua agenda política, tem a ver com a pobreza nos Açores. Somos a par da Madeira, das regiões mais pobres, e na convenção, na moção que apresenta, que é um dos primeiros subscritores, fala-se em mitigar a pobreza com apoios monetários reforçados. O que é que isto quer dizer? Isto parece aquilo que se diz na gíria, tirar dinheiro para cima do problema? Não é isso, obviamente. Não, de modo algum. Nós temos que ter em atenção que nós temos situações extremas na pobreza. E os apoios sociais que existem, a maior parte deles, mal dá para comer. E é preciso que quem está numa situação de pobreza extrema, por variadíssimas situações, tem que ter dignidade, tem que ter o mínimo de dignidade. Por isso os apoios sociais têm que ser reforçados. É preciso não esquecer que... Mas alguns apoios serão reforçados com este orçamento, se ele for aprovado. Bem, quando estamos a falar de apoios, complemento regional de pensão, quer dizer, estamos a falar de apoios de aumentos de 5%, há apoios que têm um valor relativamente pequeno, significa 2 ou 3 euros por mês, quer dizer, não estamos a falar de grande aumento, porque aquilo que nós estamos a falar é de aumentos de custos, como, por exemplo, a habitação, mas também a alimentação, por via da inflação, mas com rendimentos que não aumentaram na mesma escala. Hoje em dia, arrendar uma casa ou até um quarto significa, há quartos nas várias cidades da região a serem arrendados por 300, 400 euros. É para muita gente grande parte do salário, e quem não tem salário está em situação de pobreza, situação de desemprego, não consegue de modo algum. Para além disso, os salários na região, os 800 euros de salário mínimo, 798 neste momento, não dão para a maior parte das pessoas para pagar a casa. Quem tem crédito à habitação, confrontado com aumentos de 150, 200 euros de um momento para o outro, fica exatamente sem conseguir chegar ao fim do mês com o salário que tem. É neste sentido, mas a pobreza, efetivamente, combate-se também, só para terminar este aspecto, combate-se também e principalmente pela economia, dando salários, garantindo salários e condições de trabalho dignas, e pela educação, para elevar a nossa economia, para que seja possível, efetivamente, deixarmos de ser uma região de baixos salários. Estamos muito rapidamente a atingir o nosso tempo. Queria só colocar mais 2 questões. Uma que tem a ver com uma afirmação feita por Mariana Mortágua no encerramento da vossa convenção, tem a ver com críticas bastante duras ao Gabinete de Combate à Corrupção nos Açores, a dizer que o Gabinete não vê nada, não faz nada, nem sequer quando o Bloco faz denúncias. Curiosamente, este Gabinete foi proposto pelo Chega, daqui de alguma maneira há uma aproximação entre Chega e o Bloco quando querem lutar contra a corrupção, depois não no dia-a-dia o discurso é diferente, obviamente. Este Gabinete acha que foi constituído o quê? Apenas para calar o Chega? Não serve para mais nada? Bem, o Gabinete, de facto,
como disse a Mariana Mortágua, não serve para nada. Não serve para nada para além daquilo que já fazia a Inspeção Administrativa da região. Ou seja, criou-se outro nome, colocou-se a palavra corrupção para dizer que se ia fazer algo diferente ou que se ia fazer alguma coisa para além daquilo que já se fazia. Mas a verdade é que não se fez, não serve para nada. Ou seja, esse gabinete de anticorrupção, que atividade é que teve a esse nível? Ou seja, nós estamos aqui com este tipo de medida a tentar ludibriar as pessoas, porque efetivamente não é sequer há uma inspeção administrativa, que é esse gabinete, por isso é que não faz nada, que poderia fazer qualquer tipo de combate à corrupção, porque não é ele que cabe fazer isso. Por isso foi uma mera medida, olha, vê-se que serviu para agradar um partido e que afinal serviu de pouco, por vistos, vai votar contra o orçamento. Muito bem, uma última questão que tem a ver com as eleições já do dia 10 de março do próximo ano, eleições legislativas nacionais. Naturalmente tem acompanhado o que se passa também no interior do PS, com as candidaturas que já estão apresentadas. Queria saber se concorda que o Bloco tente aqui uma nova versão da geringonça e se, nesse caso, o candidato que está melhor colocado, mais próximo do Bloco, se não será Pedro Nuno Santos. Aliás, o líder do Iniciativa Liberal dizia mesmo que ele era um delfim de Francisco Louçã. Bem, não me vou pronunciar, em primeiro lugar, sobre o processo de escolha interna de líder do Partido Socialista. Respeito muito a democracia interna de cada partido e a sua total autonomia para fazer as suas escolhas livres, democráticas, tal como, naturalmente, gosto que respeitem o Bloco de Esquerda. Sobre ressuscitar a geringonça. Sobre isso, bem, aquilo que é preciso não esquecer que o período de 2015-2019, que foi o período da geringonça, foi um período de recuperação de rendimentos, e a seguir veio, efetivamente, um período em que o Partido Socialista desistiu do caminho que estava a fazer. Seria positivo, no seu entender? Eu não sei se seria positivo, tudo depende do que se quer fazer. E neste momento o Bloco de Esquerda está empenhado em apresentar a alternativa. A maioria absoluta do Partido Socialista não se viu como a realidade demonstra. O senhor tem dito que governos de direita não e governos de maioria absoluta do PS não. A alternativa é um governo de maioria relativa do PS com o apoio do Bloco. Queria saber, aqui nos Açores já houve alguma vez alguma aproximação para que essa geringonça também existisse cá? Aqui nos Açores o Bloco de Esquerda está exatamente no mesmo pé. A apresentar as soluções, as propostas... Mas nunca conversou com Vasco Cordeiro sobre isso? Não, quer dizer, não tem qualquer sentido conversar sobre hipotéticos cenários, porque, mais uma vez, discutir os cenários é deixar de discutir os problemas e as soluções que são precisas. E o Bloco de Esquerda está, efetivamente, empenhado em apresentar essas soluções e ter o melhor resultado possível nas eleições regionais que se aproximam, e nas outras já agora, mas esse é o nosso grande objetivo. Só com esse resultado, só com a confiança das pessoas, e o Bloco de Esquerda já demonstrou que tem a confiança das pessoas e pode ter ainda mais, porque tem capacidade de trabalho, tem seriedade no trabalho, tem propostas, e é isso que nos compete fazer, é apresentá-las, dar o nosso melhor, e a Convenção foi prova disso, com intervenções sobre as mais diversas temáticas de grande qualidade, em que os nossos militantes se empenharam e estão empenhados em chegar a eleições com muita força, com muita capacidade de trabalho e com muita confiança. É esse trabalho que temos a fazer. Muito obrigado. Foi a entrevista com António Lima, o coordenador regional do Bloco de Esquerda, que foi reeleito no passado fim de semana para mais um mandato de 2 anos. Ele é coordenador desde 2018. Dizer que o Bloco, não fiz aqui a pergunta porque já sabia a resposta, o Bloco vai votar contra o plano e orçamento na próxima semana e da manhã a 8 dias, logo pela manhã, por volta das 10 da manhã, provavelmente já saberemos se esse plano e orçamento é mesmo chumbado ou não, e sendo chumbado, também já sabemos que o Governo não se demite e que apresentará uma nova versão. Vamos ficar a acompanhar a evolução desta quente vida política nos Açores e no país. Por mim, por agora é tudo. Desejo-lhe uma boa noite.